Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá e bem-vindo à Rádio World Last Chance. Eu sou seu apresentador, Cris Deluca. E eu sou Will Santos. Obrigado por nos deixar fazer parte do seu dia. Se você já nos sintonizou antes, você já sabe que na WLC preferimos usar o nome pessoal do criador, que é Yahweh ou Yah. Você poderá também ouvir-nos usando El ou Elohim. E esses são os títulos hebraicos que se referem ao Pai. E o nome do filho é Yahushua, ou mais comumente conhecido como Yeshua. Nossos ouvintes podem também ouvir o nome do pai em nome do filho, não podem? Sim, podem. E eu gosto muito desses nomes bíblicos, pois eles tinham muito mais significado em si. Ouça, querido ouvinte, o nome de Yah sendo referido nos seguintes nomes relatados pela Bíblia. Ezequias, que significa a força de Yah. Jeremias, que significa o escolhido de Yah. E Anaiá, que significa Yah me respondeu. E o programa de hoje, o Evangelho, as boas novas, orientações não muito apropriadas. Realmente esses nomes são cheios de significado. E o nome do nosso irmão mais velho, que é Yahushua, significa a salvação de Yah. O próprio nome do Salvador diz qual era sua missão como o Messias. Ele era literalmente a salvação de Yahweh. E é sobre isso que vamos falar hoje. A salvação, em sua plenitude, está disponível por meio do presente da redenção de Yah. E essas são as boas novas. É verdade, Chris, mas eu acho que na maioria das vezes nós distorcemos em nossa mente essa ideia, mas que na realidade não é bem assim. Temos a tendência de ver o Evangelho como um guia, em vez de considerá-lo como as boas novas da salvação. O que você quer dizer com isso, Will? Bem, deixe-me dar um exemplo para ilustrar. O filme Gênio Indomável é um drama americano lançado em 1997. É a história de um jovem pobre que trabalha como zelador chamado Will, que é um gênio da matemática. Quando Will comparece ao tribunal por agredir um policial, o juiz concorda em adiar o processo se Will A. iniciar sessões de aconselhamento com um terapeuta e B. estudar matemática avançada com um renomado professor. Esse rapaz do filme passou por uma infância, criação muito abusiva. E embora comece suas sessões com o terapeuta, ele está desconfiado e com raiva, não querendo abrir muito sua vida, muito menos estar aberto ao diálogo. Provavelmente uma das cenas mais emocionantes de todo o filme é quando Will conta ao terapeuta sobre o tipo de abuso que ele sofreu na infância. O terapeuta lhe diz que a culpa não era dele. O Will meio que encolheu os ombros dizendo ao terapeuta, eu sei disso. O terapeuta insiste, a culpa não é sua. Ele continua repetindo isso para o Will uma vez após outra até que as palavras finalmente começam a ser absorvidas pelo rapaz. O comportamento de Will assume vários papéis no decorrer da sessão, variando de irreverente para um ar de desconfiança, seguida de uma raiva extrema e finalmente com o coração partido, demonstra aceitação em meio ao desespero e à esperança. E então ele começa a chorar. É realmente uma cena bastante comovente. Pelo que você está descrevendo, parece que sim. Mas o que essa cena tem a ver com o Evangelho? É claro, além do óbvio, pois entende-se que o Will não tem nenhuma culpa quanto ao ocorrido em sua vida. A sacada está na forma como o Will responde ao terapeuta no tocante às boas novas que envolve sua vida. Ele estava carregando um grande fardo de culpa sobre seus ombros. Quando o terapeuta lhe diz que a culpa não é dele, essa é uma boa nova. Mas o Will não acredita nessa possibilidade, pois é muita informação para ele digerir naquele momento. Ele não consegue entender o fato de que pode abrir mão dessa carga emocional pesada, a qual não era culpa dele e nunca foi. E aquele terapeuta, um homem que ele passou a respeitar, estava lhe dizendo a verdade, que ele não tinha culpa do ocorrido.
E eu tenho visto cristãos fazerem o mesmo com o Evangelho. De que maneira você tem percebido isso? O Evangelho é uma boa nova. Na verdade, a própria palavra Evangelho é definida como uma boa ou radiante mensagem. É algo para se alegrar. Toda a mensagem do Evangelho é resumida no verso de João 3,16. Porque Iá amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 6,23 é um outro versículo que nos dá um vasto vislumbre das boas novas do Evangelho. Diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Iá é a vida eterna em Cristo Yahushua, nosso Senhor. Esse verso também é muito bom. O presente de Iá é o perdão dos pecados e uma vida que se compara com a vida de Iá. Isso são as boas novas. Os cristãos deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. Deveríamos estar tão cheios de alegria que o resultado seria irradiar na vida de outros. E, no entanto, em que enfocam os sermões e as publicações cristãs? Essa é a maravilhosa e incrível boa nova de que Iá nos concedeu este incrível presente e que é extensivo a todos. E tudo o que devemos fazer é simplesmente aceitá-lo. Normalmente os sermões e materiais impressos focam em coisas que não enaltecem o reino vindouro, como por exemplo, qual é a vestimenta apropriada para uma mulher cristã? Ou o que devemos assistir? Ou o que não devemos assistir? O que devemos comer? O que não devemos comer? E quanto mais conservador for o cristão, mais focado ele estará em tal comportamento. Pelo menos essa tem sido minha experiência, uma vez que fui criado em um lar cristão bastante conservador. E eu sei do que você está falando. Minha esposa e eu temos uma amiga que é da Argentina. Ela disse que havia um ancião em sua igreja que costumava ficar na porta, checando todas as mulheres que entravam. Caso ele percebesse que alguma delas não estivesse usando anágua por baixo da saia ou do vestido, ele não permitiria que elas entrassem na igreja. Você está falando sério? É isso que ela diz. Ela me disse que, certa vez, uma senhora do Brasil veio à igreja como uma visita. E este senhor cismou que ela não estava usando meia fina. Ele não a deixou entrar. E o que ela fez? Bem, ela ergueu a saia até a cintura para provar que, de fato, ela estava usando meia calça. Como minha amiga argentina explicou com bastante espanto, ela disse que as mulheres brasileiras podem ficar bastante agressivas frente a uma situação como essa. Eu não tenho dúvidas disso. Mas toda essa tragédia ilustra o seu ponto, Will, embora de uma forma bastante extrema, ou seja, nós ficamos tão focados no que outros cristãos estão fazendo, o que estão vestindo, o que estão comendo, o que não estão fazendo, ou até o que pensamos que eles estão fazendo, que tiramos nossos olhos de Cristo e Ele crucificado. E quando isso acontece, perdemos nosso foco, no qual deveria ser no fato de que Yahweh nos concedeu a salvação plena e total a todos os nascidos neste mundo. Veja, o Evangelho não nos diz o que fazer para alcançar a salvação. Em vez disso, é nos dito o que já foi feito em nosso favor por meio do presente ofertado por Iá, que foi a morte de seu próprio filho. E é nesse pormenor que nosso foco precisa estar sempre. Então, vamos falar sobre isso. Abra, Cris, em Mateus 12 e leia para nós o versículo 31. Este é um bom lugar para começarmos a nossa discussão, pois a mensagem apresentada aqui é muito animadora. Entendi. Diz, abre aspas, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Que poderosa boa nova! Não importa o quão profundo você tenha afundado, e não importa quantas vezes você tenha errado, a promessa é que, como Yahushua morreu por seus pecados, todas as nossas ofensas e pecados já foram perdoados. Mas espera um segundo, essa não é uma afirmação que engloba qualquer tipo de pecado ou ofensa, certo? A exceção é o pecado contra o Espírito de Yah. Você poderia discorrer um pouco sobre isso? Como sabemos que não cometemos esse pecado imperdoável? Você ainda se sente culpado quando faz algo que você sabe que é errado? Quando você é grosso com sua esposa ou se zanga com seus filhos, isso faz você se sentir mal? Bem, de uma certa forma, sim. Então você ainda não cometeu o pecado imperdoável.
Apesar de como nos referimos a essa situação como o pecado imperdoável, o pecado que não será perdoado não é aquele específico e único. O que envolve essa condição seria a rejeição constante da ação do espírito de Iá, a ponto de nosso coração se tornar tão endurecido que não consigamos dar ouvidos aos sussurros inexprimíveis do espírito. Esse é o pecado imperdoável. Realmente faz sentido, uma vez que Yahweh nunca forçará nossa vontade como ser humano. Assim, escolhendo exercitar nosso livre-arbítrio a ponto de não podermos mais ouvir o Espírito nos conclamando a lhe dar ouvidos, o que mais restaria para que Yah fizesse? Isso não quer dizer que o espírito de Iá pare e deixe de cumprir o seu papel. Até o fechamento da porta da graça, ele nunca irá deixar de cortejar as almas preciosas. Mas podemos pecar a ponto de não haver nada em nosso coração que responda a esses reclames. É possível pecar a ponto de seu coração endurecer até não haver nenhuma resposta em detrimento do que se espera. E há alguma esperança para uma pessoa que se encontra nessa situação? Eu pergunto porque, conscientemente, a pessoa saber de que o que ela está fazendo é errado, mas ela já está nessa prática há tanto tempo que o pecado já não lhe incomoda mais? Claro que há esperança. Eu sei que eu uso muito Ezequiel 36, mas é porque ele explica a obra de Iá em nossos corações de forma bastante eloquente. Vamos abrir lá nesse texto e ler os versículos 25 a 27. O que Ezequiel nos relata nesses versos? Ok. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Observe, Chris, quem está fazendo o trabalho relatado nesses versos. Pelo que vejo, é Yahweh que assume esse papel. Sim, é Yahweh. É Ele quem faz uso da água para que possamos ficar limpos. Ele nos purifica. E Ele retira o que de nós? Ele remove o coração de pedra que há dentro de nós. E nos dá um coração de carne, no qual Ele então inscreve sua lei. Ele faz todo esse processo dentro de nós. O versículo 29 diz: livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Essas são as boas novas. E tudo isso já foi feito e não sobrou nada para que nós fizéssemos. Iá não forçará a nossa vontade. E o que precisamos fazer é só aceitá-lo. Se por acaso tentarmos fazer alguma coisa para alcançarmos essa virtude, perceberemos que Ele já fez tudo o que precisávamos fazer. É isso. Iá não nos pede para pagar o preço uma segunda vez quando aceitamos pela fé a morte de Yahushua em nosso favor. Prepare sua Bíblia, Chris, pois eu gostaria de pesquisar alguns versos. Abra, por favor, em Colossenses 2. Aqui, Paulo está explicando como a salvação funciona por meio da fé. E por onde você quer que eu comece? E por que você não começa pelo versículo 8? Ok. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. São as tradições e filosofias criadas pelo homem que dizem que devemos nos concentrar no que vestimos, no que comemos, no que fazemos e no que não fazemos. Mas essas são distrações do diabo. As Escrituras dizem: vós estáis aperfeiçoados nele. Agora, neste exato momento, você está revestido com a perfeição de nosso Pai. Continue, Chris. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Iá, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos
pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em outras palavras, pela fé a morte de Cristo é acreditada em nosso favor. É por isso que o batismo existe, pois é uma morte simbólica. Então, somos nascidos das águas do batismo para uma vida nova em Yahushua. Novamente, isso é um acordo pré-definido. Yah nos deu vida por intermédio de Yahushua. E dessa forma, os méritos da vida sem pecado de Yahushua também são creditados em nosso favor. E essas são as boas novas. Isso não é uma condição. Não está dizendo, agora que Yahushua morreu e perdoou os seus pecados, você precisa fazer isso ou aquilo outro a fim de manter o seu status de já ter sido salvo. Não, não é isso. Ele realmente completou sua missão na cruz e agora a única coisa que importa é como você responderá a esta pergunta. Você vai aceitar esse sacrifício? A maioria dos cristãos celebra a ressurreição de Yahushua no domingo, enquanto milhões de judeus e protestantes que guardam o sábado o adoram no sábado. Mas você sabe o porquê? A história, a arqueologia e a astronomia confirmam que nos dias de Cristo nem o dia de sábado nem o domingo existiam no calendário juliano, e os fatos advindos disso são imensos. Isso significa que Yahushua não poderia ter ressuscitado no domingo, e nem o sábado moderno seria o sábado bíblico. Yahushua ressuscitou no primeiro dia da semana, mas esse dia não era o domingo. A ressurreição ocorreu no primeiro dia da semana do calendário lunisolar bíblico. No entanto, milhares de cristãos continuam ignorantes quanto a esse fato. Para saber quando essa incrível mudança de dias de culto ocorreu, acesse o www.wordlastchance.com/português. Clique no ícone WLC Rádio e role para baixo. Procure o programa intitulado Os Enganos de Constantino para saber quando a mudança de culto para os cristãos ocorreu. O episódio intitulado Sábado do Calendário não é o sábado do sétimo dia e os judeus sabem disso, dará todos os detalhes de quando e por que os judeus deixaram de adorar no sábado bíblico. Aprenda sobre esses fatos da história porque quando você adora, faz toda a diferença. Eu gostaria de explorar um pouco mais sobre as boas novas da salvação. Como dissemos antes, o Evangelho são as boas novas, e não é uma imposição sobre o que devo e não devo fazer. Em vez disso, as boas novas são sempre sobre algo que já foi feito em favor de alguém. Portanto, as boas novas da salvação são que, aos olhos de Yah, nós não somos pecadores. Quando Yahushua morreu na cruz por nossos pecados, ele morreu em nosso lugar. Isso significa que nossos pecados já tiveram um fim em si, e sua morte acreditada em nosso favor, e comparecemos diante de Yah como se nunca tivéssemos pecado. Gosto muito dessa distinção. E a imposição delimita o que devemos fazer, enquanto as boas novas nos dizem o que já foi feito por nós. Este tema é reiterado em todo o Novo Testamento, mas temos estado bastante ocupados, nos preocupando com um cisco nos olhos de nossos irmãos e irmãs, a fim de aceitá-los. E o próprio ato de criticar sobre um cisco no olho de nossos irmãos e irmãs coloca uma trave em nossos próprios olhos. É assim mesmo que acontece. Abra, Chris, em Efésios capítulo 1 e leia os versículos 3 a 7. Eu amo essa passagem e é uma fonte de inspiração para a nossa fé. Tudo bem, dê-me um segundo para que eu a encontre. Está aqui. Diz, abre aspas, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Yahushua Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Yahushua Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado.
Você entendeu, Chris, o que diz a última frase? Que somos aceitos por Ele porque Ele nos concedeu no amado. Além disso, Paulo nos diz no versículo 3, Yahweh nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Esses são presentes concedidos a nós. Esse é um bom ponto, Will. Meu dicionário traz uma definição interessante para a palavra bênção. Escute isso. Diz, abre aspas, entre os judeus, uma bênção era um presente, um dom, ou porque foi atendido com desejos generosos para o bem-estar do doador, ou porque era o meio de aumentar a felicidade. Fecha aspas. E isso é realmente o que são bênçãos de Yah. Elas são presentes que estão à nossa disposição. Isso está de acordo com as boas novas do Evangelho, que nada mais nada menos é que simplesmente as boas novas, e não é uma condição. Novamente, isso nos leva de volta ao ponto em que bênçãos são coisas que já foram conquistadas para nós, e agora elas estão sendo disponibilizadas para que nós as desfrutemos. E que melhor presente pode haver do que nos tornar aceitos no amado? Vejamos mais algumas dessas boas novas. Vamos abrir em Romanos 8, verso 1. Se mantivermos nossas mentes nessas boas novas, não teremos o desejo ou a inclinação de criticar a conduta espiritual de outros. Eu amo esse verso. Diz, abre aspas, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Yahushua, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fecha aspas. Não há nenhuma condenação. Talvez você tenha lutado para vencer algum desejo secreto ou algum pecado oculto, e não importa quantas vezes você tenha tentado vencê-los, você mesmo assim caiu no mesmo pecado várias vezes. Acho que todos nós temos áreas em nossas vidas com as quais o Will acabou de relatar. Muitas vezes nos sentimos muito fortes até que um belo dia nos encontramos muito cansados ou estressados e sejamos presas fáceis para as tentações de Satanás. E quando isso acontecer, a culpa nos abate e começamos a sentir que não temos cara para nos achegarmos a Yah e pedirmos novamente o seu perdão. Então Satanás se insinua para sugerir que não devemos ceder e imploremos por perdão até que nos tornemos seres melhores. Isso é impossível. Não conseguiremos nos tornar pessoas melhores por nossos próprios esforços. Não podemos. Mas quando caímos de novo e de novo, é fácil sentirmos tanta vergonha de ficarmos longe da única pessoa que pode nos ajudar, Yahweh. Ele não nos condena. Não importa quantas vezes você já se arrependeu e voltou a cair, e ele mesmo assim não te condena. O que Yahushua disse à mulher que foi pega em adultério? Nem tampouco te condeno. Ele também não nos condena. E isso é um presente, são boas novas. Eu sei o que você quer dizer sobre o sentir que temos que ficar longe de Yah até que possamos de alguma forma provar o quanto lamentamos pelas coisas erradas que fazemos e assim deixarmos de pecar. Mas isso é simplesmente ridículo. Não há como qualquer um de nós se tornar melhor longe do nosso Pai. A aceitação dessa condição é um presente incrível. Um versículo que realmente me encoraja quando Satanás está me tentando a pensar que fui muito longe em minhas más escolhas e que é tarde para voltar é o Salmo 103, versículo 14. Ele diz: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Acho que muitas vezes somos muito mais duros conosco mesmos do que Yahweh, e certamente somos mais duros com os outros também. Ao rebaixar outros, julgá-los e criticá-los, fazemos com que pareçamos que somos melhores aos nossos próprios olhos. Mas isso não é necessário, porque Yah conhece nossa fraqueza e quão pecadores somos, e ele nos lembra que somos pó. Essa é uma ótima passagem e que nos enche de esperança. Por que você não avança um pouco mais na leitura de mais alguns versos? Comece no versículo 8 e leia até o versículo 17. E se alguns de nossos ouvintes sentirem que foram longe demais e acham que é muito tarde para voltar ou que seus pecados estão lhes afastando de Yah, esta passagem é para você. Salmo 103. Marque-o em suas Bíblias. Diz, abre aspas, Yahweh é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira.
Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim Yahweh se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia de Yah é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Se você acha que foi longe demais e não tem volta, reconheça tua condição e entenda que essa é uma mentira de Satanás. Yahweh quer que você se achegue a ele agora, assim como está. Essas são as boas novas da salvação. Há uma outra passagem semelhante à que lemos há pouco. Dê-me apenas um momento para que eu a encontre. Está em Miqueias capítulo 6. Não, capítulo 7, versículo 18 e 19. Ouça o que o profeta diz. Quem, ó Yah, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Yahweh não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E quando ele os joga nas profundezas do mar, ele coloca uma placa que diz: proibido pescar. Tudo o que Yahweh requer de nós para a salvação, isso quer dizer tudo nos mínimos detalhes, já foi realizado na pessoa de seu filho, Yahushua. Sabemos que a morte de Yahushua cobre nossos pecados ora cometidos, e os cristãos em todo o mundo cantam hinos sobre o perdão de Yah, que diz que há poder no sangue. E isso é certamente uma boa nova, mas que não é tudo. Os méritos do sangue de Yahushua cobrem nossos pecados e comparecemos diante de Yah como se nunca tivéssemos pecado. Mas os méritos de sua vida sem pecado também são creditados em nosso favor, e então, quando Yah olha para nós, ele vê vidas de perfeita obediência. Isso é o que Paulo quis dizer em Efésios 6, versículo 1, quando disse que somos aceitos no amado. Exatamente. A perfeição de caráter de Cristo é acreditada em nosso favor neste momento presente. Sua obediência perfeita é copiada e colada, se você assim o desejar em seu favor. O ponto que quero que todos lembrem é simplesmente este: nós não precisamos tentar nos reconciliar com Yah, uma vez que ele já fez isso por nós. Vamos agora dar uma olhada em Romanos 5. Você poderia, Chris, abrir e ler os versículos 6 a 11? Isso explica tudo de uma forma maravilhosa. Ok. Aqui. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Yah. Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Yahweh em Cristo Yahushua. Esta é uma passagem importante. Ela esclarece que o presente da salvação, que é a reconciliação que já foi efetuada e que inclui ter a vida sem pecado de Cristo e creditada em nosso favor também. Não é como se nos apresentássemos diante de Yah com nossos pecados perdoados e nada mais. Nos livros de registros das nossas vidas estarão limpos de quaisquer boas ações e obras, e a vida de serviço abnegado de Yahushua também é creditada em nosso favor.
Você entendeu, Chris? É por isso que Yahweh nos exorta a nos reconciliarmos com Ele. Ele está simplesmente oferecendo algo a nós e sem exigência alguma. Novamente, o Evangelho não está nos dizendo o que fazer para alcançarmos a salvação, mas sim anunciando o que já foi realizado em nosso favor pelo presente dado por meio do Filho de Yah. E uma vez que entendermos este conceito, pararemos de nos comparar com os outros e manteremos nossos olhos fixos em Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Eu percebi, Will, falando de minha própria experiência, de que essa compreensão tem um efeito de calmaria em nossos corações. Quando paramos de ver Yah como esse disciplinador severo, apontando o dedo para nós, começamos a vê-lo como um pai amoroso e que está de braços abertos e com os olhos cheios de amor. Isso faz com que nossos corações rebeldes e de pedra se derretam ao ver esse tipo de amor, nos sentindo gratos por tudo o que ele tem feito por nós. Assim, a nossa fé é então fortalecida a fim de que aceitemos o presente que ele está nos oferecendo. O plano da salvação é mais do que o plano de redenção. O plano de redenção nos resgata do pecado e o plano da salvação restaura em nós a imagem divina que foi perdida na queda de Adão. E quando aceitamos este presente, Yahweh nos liberta da culpa, quebrando o poder do pecado que está sobre nós. Você está dizendo que devemos ser perfeitos? Não ao modo da perfeição humana, pois ainda temos corpos pecaminosos que estão sujeitos aos efeitos cumulativos de 6.000 anos de pecado. Mas estou pregando a perfeição de Cristo. Sua perfeição é nossa e é um presente gratuito. A obra de Yah e nós a recebemos pela fé. Eu gostaria de encerrar com uma promessa encontrada em Jeremias 31. Jeremias 31, versículos 31 a 34. Você poderia ler isso para nós, por favor? Ok. Eis, aí vem dias, diz Yahweh, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz Yahweh. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Yahweh. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior dele, diz Yahweh. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora, deixe-me perguntar uma coisa, Chris. Se Yah não se lembra de mais nada, esse nada ainda existe? Não, se não existe na mente de Yah, não existe em nenhum outro lugar. Nossos pecados também não. E esse é o presente da salvação e as boas novas do que já foi feito em nosso favor. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. O anelo de todo cristão, desde que Yahushua ascendeu ao céu, é vê-lo voltar nas nuvens da glória. Por quase 2.000 anos, os crentes viveram e morreram na esperança do retorno do Salvador. Infelizmente, muitos começaram a desistir desta esperança. No entanto, as profecias de Daniel revelam onde estamos no fluxo da história. Daniel 12 nos dá com precisão a linha do tempo dos eventos finais. Não é apenas um registro da história passada. Em vez disso, revela que estamos, mesmo agora, vivendo no tempo de angústia. Se você deseja aprender mais sobre essa emocionante profecia, visite nosso website em www.worldlastchance.com/português e leia nossos muitos artigos sobre profecias bíblicas. O futuro não precisa ser um mistério. O céu almeja que você tenha todo o conhecimento necessário para que você esteja preparado para aquele grande dia. www.worldlastchance.com/português. Visite-nos hoje.
pergunta da nossa caixa de mensagens diárias de hoje vem da Líbia. Acho que essa é a primeira pergunta que recebemos da Líbia, você não acha? Acho que sim. Você sabia que o governo da Líbia oferece casas ou apartamentos gratuitos para todos os casais recém-casados? Sério? Que coisa boa! Eu gostaria que eles fizessem isso aqui no Brasil. Bom, ok. Hamza de Baida, Líbia, tem uma pergunta. Ele diz, abre aspas, tenho ouvido com interesse seus programas sobre a natureza de Yahushua e como ele não tinha a natureza de ser pré-existente antes de seu nascimento. Estou achando isso um tanto confuso. Se ele fosse um ser criado, como então ele pode ser nosso Salvador? Obrigado por sua pergunta, Hamza. Eu entendo do porquê você está confuso, mas isso é devido a um mal-entendido. Yahushua não foi criado. É verdade que ele não era divino, muito menos tinha uma pré-existência antes de seu nascimento. Esses são resquícios do erro da existência de um Deus trino. Eu vou inserir rapidamente para alguns de vocês que ainda não tiveram a chance de estudar sobre a doutrina de uma trindade, a qual vem do antigo paganismo. Essa ideia adveio muito mais tarde e que originalmente não fazia parte da doutrina cristã apostólica. Cada um dos nossos ouvintes poderá se aprofundar um pouco mais nessa temática em nosso site. Temos alguns artigos sobre o assunto. Vale a pena estudar sobre esse assunto, porque esse erro é bastante difundido, mas pode ser facilmente refutado pelas escrituras. Will, prossiga. Eu só queria acrescentar sobre essa particularidade, pois todos precisam estudar esse tópico de uma forma pessoal. Não, tudo bem. Isso é muito bom colocar em evidência. E você tem razão, Chris, de que todos precisam saber a verdade, porque o erro da doutrina da Trindade traz também muitos outros erros. E é isso que está contribuindo para confundir a cabeça de Hamza. Novamente, Yahushua não era divino, mas isso não significa que ele foi um ser criado. Ele era exatamente o que as Escrituras dizem que ele era, que diz que ele foi gerado. Isso é verdade. Repetidamente, as Escrituras se referem a ele como o Filho unigênito de Yah. Então, sendo esse o caso, é apropriado referir-se a Yahushua como Salvador? Claro que sim. Afinal, ele viveu uma vida perfeita, rendendo-se totalmente à vontade de seu Pai e dando sua vida por nós. Ele é nosso Salvador. Mas o que nunca devemos esquecer é que, apesar de tudo, nosso real Salvador é Yahweh. Você se lembra do que Abraão disse a Isaque quando ele o perguntou onde estava o cordeiro para o sacrifício? Abraão disse que Yah proveria o cordeiro? Sim, mais especificamente lendo palavra por palavra de Gênesis 22, versículo 8, diz, abre aspas, Elohim proverá para si o cordeiro. Em outras palavras, Yahweh é aquele que provê o cordeiro que tira os pecados do mundo. Em última análise, o próprio Yah é nosso Salvador. Dê uma olhada no Salmo 74, Chris, versículo 12, o que diz lá? Está escrito, ora, Elohim, meu rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Maria foi ainda mais direta. Em Lucas 1, lemos sua canção de regozijo depois que lhe disseram que ela daria a luz ao Messias. Nos versículos 46 e 47, ela diz, minha alma engrandece a Yahweh, e o meu espírito se alegrou em Elohim, meu Salvador. Agora, Chris, abra em 2 Samuel 22 e leia o versículo 47. Este é um salmo de Davi que ele cantou depois de outra batalha contra os gigantes filisteus. Ele está reconhecendo a força e o poder de Yah. O que esse verso diz? Diz, vive Yahweh, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Então, novamente no final das contas, Yahweh é nosso Salvador. Yahushua era totalmente humano, mas não tinha pecado com Adão antes da queda, e ele foi gerado, o Filho unigênito de Yah. Muito bom. Essa é uma distinção importante que tendemos a ignorar. Tudo certo. Vamos para a pergunta seguinte. Paola de Málaga, Espanha, enviou uma pergunta. Nunca ouvi falar de Málaga. Sério? Nesse lugar tem quase 1 milhão de pessoas e é uma das cidades mais antigas do mundo. Foi fundada há quase 3.000 anos atrás. Eu não sabia disso. E qual é a pergunta de Paola? Ela diz, disseram-me que Yah limita o poder de Satanás. Para ser honesta, olhando para o mundo ao nosso redor, às vezes não parece ser assim.
é verdade que Iá realmente limita o poder do diabo? E, em caso afirmativo, de que forma ele o faz? Essa é uma pergunta interessante. Foi o que eu pensei. E se pudermos compreender em que momentos Yahweh controla as ações de Satanás, isso poderia fortalecer a nossa fé e continuar confiando na mão protetora de nosso Pai. E então, falando especificamente, quais são algumas maneiras pelas quais Yah limita o poder do diabo? Vamos começar dando uma olhada em uma passagem interessante que está em 2 Coríntios, capítulo 4. Leia para nós os versículos 13 e 4, por favor. Diz, abre aspas, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Yah. Fecha aspas. Ok, e como isso aborda essa questão? As Escrituras dizem que Satanás é o Deus desta terra. Como o Deus deste mundo, ele cegou as mentes dos incrédulos e, em contraste, Efésios 2 traça uma forte comparação entre os crentes e os não crentes. Abra em Efésios 2 e leia os versículos 1 a 6, por favor. Esse texto mostra uma das maneiras pelas quais Yah limita o poder de Satanás. Tudo bem, estou quase lá. Está aqui. Diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Yah, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo e Yahushua. Começamos nossas vidas mortos em nossos delitos. Quando estamos nessa condição, Satanás cega nossas mentes para a verdade do amor de Yah por nós. Mas Yahweh não desiste. Ele nos traz de volta à vida. Assim como ele ressuscitou Yahushua, ele também ressuscita para uma nova vida todos os que pela fé morreram com Yahushua. Dessa forma, ele recria nossas mentes e desejos, e somos elevados a uma nova vida pela fé nos méritos de Yahushua. Esta é a maior maneira de Yah limitar o poder de Satanás. Então, basicamente, temos um inimigo invisível que atua de forma invisível nas mentes ou visivelmente através de pessoas, mas ele só pode seguir em seu intento até certo ponto. É exatamente isso. Mas por que você acha que todos hoje são tão vulneráveis à influência satânica? Porque eles são, quando olhamos de hoje ao redor do mundo, e não importa quais são ou não são suas crenças religiosas, percebemos que o mundo inteiro é bastante vulnerável à influência de Satanás. Bem, você tem que lembrar que muitas pessoas não acreditam que o diabo existe e, consequentemente, eles realmente não veem como uma ameaça. Se você acha que o diabo é apenas um conto de fadas da cristandade, criado para assustar crianças, quem vai levar essa ameaça a sério? Sim, e se você consegue ver esse tipo de ameaça te rondando, é mais fácil combater. Mas, se ela for invisível, é muito mais fácil negar que existe uma ameaça. Mas o que Paulo disse aos Efésios em Efésios 6:12? Não sei. Deixa-me pesquisar. Sim. É esse texto. Diz, abre aspas, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Fecha aspas. Essa ameaça é muito real, mas só é discernida pelos olhos da fé. Leia agora para nós o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Yah, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.
A armadura de Iá em si é um presente, e ela nos concede o cinturão da verdade, a couraça da justiça e o escudo da fé. Todos esses são dons da graça divina. A graça é definida como um favor imerecido ou que não merecemos. Em cada um desses dons, Yahweh está consequentemente limitando o poder de Satanás. Uma forma que eu vi que Iá limita o poder de Satanás é iluminando mais o mundo com verdades. Satanás é munido de uma infinidade de mentiras, mas Iá continua derramando mais e mais verdades. Eu sei que quando coisas ruins acontecem, queremos apontar os detalhes de como Iá salva a vida de muitos, como ele restaura sua vida, como ele a salva de situações improváveis. E não me entenda mal, Iá definitivamente faz tudo isso e muito mais. Mas a maior maneira pela qual ele limita o poder do mal é quebrando o poder de Satanás sobre os indivíduos. Estamos vivendo no tempo do fim. A mensagem aos laodiceanos é para nós. Somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, e carecemos de tudo. E ainda, qual é o convite de Iá? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Quando aceitamos o convite para comprarmos ouro refinado no fogo, que é a fé de Cristo, que foi provada ao máximo, quando recebemos as vestes brancas da justiça de Yahushua, que nos permite nos colocarmos diante de Iá como se nunca tivéssemos pecado, quando aceitamos o colírio, que é o dom do discernimento espiritual, o poder de Satanás não é simplesmente limitado, mas sim lançado ao chão. E isso afetará todas as áreas de nossas vidas, incluindo preocupações temporais como nossos empregos, nosso sustento e nossa saúde. Basicamente, tudo e qualquer coisa contra a qual precisamos nos proteger do poder de Satanás. Que maravilhoso Deus o qual servimos! Se você tiver alguma dúvida, nós também gostaríamos de ouvi-lo. Basta acessar o www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Sempre gostamos de ouvir nossos ouvintes de todo o mundo. E eu pessoalmente gosto de todas elas, porque também aprendo muito com suas perguntas e dúvidas. Sendo assim, envie-nos uma mensagem. Fale conosco por meio do www.wordlastchance.com/português. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Iá. Rowley Pugsley havia acabado de dar à luz a sua segunda criança e era uma menina. Seu primeiro filho já estava com 2 anos e, embora fosse uma época muito complicada, a chegada desse segundo filho deveria ter sido um momento de grande alegria para seu lar. No entanto, quando sua filha tinha apenas 5 semanas, seu marido decidiu deixá-la. Onde quer que Rowley fosse, todos a elogiavam pelo lindo bebê que ela havia dado à luz, dizendo que o pequeno infante estava crescendo muito rápido e provavelmente comendo muito pelo seu tamanho. Porém, Rowley percebeu que algo estava errado e decidiu marcar uma consulta com um novo pediatra. Após a realização do exame solicitado, o médico a chocou com uma pergunta devastadora. Ele perguntou: há algum histórico de doença muscular em sua família? Rowley foi encaminhada para um neurologista pediátrico e então começou a via sacra de um médico após o outro, um especialista após outro especialista. Eles consultaram geneticistas, médicos digestivos, endocrinologistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e alguns outros neurologistas. Por 2 anos, Rowley procurou por respostas, mas não havia encontrado nada. Ninguém poderia dizer o que estava errado, mas todos disseram que era altamente improvável que sua filha aprendesse a andar ou mesmo a sentar-se. Finalmente, um dia, Rowley decidiu dar um basta em tudo que ela estava vivendo. Ela estava cansada de procurar respostas, correndo com seu bebê para médicos e mais médicos, submetendo a menina a teste após teste, nenhum dos quais jamais lhes deu resposta alguma. Ela decidiu pôr um fim em tudo aquilo. Então, um dia, sentada em seu carro no estacionamento de um daqueles médicos, ela decidiu fazer algo novo. Ela fez a escolha de confiar completamente os cuidados de sua filha Yahua. Ela entregaria toda a situação penosa e estressante nas mãos dele e de que confiaria nele, independente das consequências. Ela baixou a cabeça e orou:
Pai, disse ela, eu lhe entrego minha filhinha. Por favor, ame-a e cure-a. Eu deixo que a sua vontade seja feita na vida dela, pois eu não posso cuidar dela sem a tua ajuda. Em poucos dias, a criança começou a apresentar melhora e até começou a sentar. Em apenas 6 semanas, sua filha aprendeu a ficar de pé com a ajuda de sua mãe. E 1 mês depois, ela já podia ficar de pé sem a ajuda de ninguém. Quando ela estava por volta de seus 4 anos de idade, ela já havia atingido o mesmo desenvolvimento que outras crianças de sua idade. Hoje, com 10 anos, ela monta cavalos e até desafia seus irmãos em muitas atividades. Rowley diz, abre aspas, dos muitos médicos que a viram, nenhum deles pode explicar o que houve, falando, é claro, na perspectiva da medicina. Em vez disso, eles buscam palavras de fé e a chamam de o bebê do milagre. E é verdade, é uma coisa de Deus. Uma vez que deixei de lado o meu desejo terreno de controlar as coisas e as entreguei nas mãos de Yah, ele me mostrou o quão poderoso ele é. Assim que recuei, ele assumiu o seu papel. Fecha aspas. Se você está se sentindo oprimido pelos problemas da vida, querido ouvinte, entregue seus pesares ao Pai Celestial, pois Ele te ama incondicionalmente. O versículo 22 do Salmo 55 convida: confia os teus cuidados a Yahua e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las. Devo dizer, Will, que fui grandemente abençoado com a discussão de hoje. Muitos de nossos programas de rádio, assim como nossos artigos no nosso site, tratam de profecias e dos eventos que tomarão lugar no fim de nosso planeta. Eu cresci ouvindo sobre isso, porque minha mãe realmente amava as profecias e as ensinava a nós ainda enquanto éramos crianças. Para ser honesto, a questão é que sempre as achei um tanto assustadoras, pois muitas coisas ruins aconteceriam. Como, por exemplo, a morte de muitas pessoas em face das 7 últimas pragas. E mesmo hoje, quando meu entendimento das profecias atingiu um bom nível, percebo que as profecias ainda apresentam dias bastante sombrios. E isso aterroriza a muitos. E como poderia ser diferente? Afinal, estamos falando sobre o fim desse mundo. Certo, mas você disse algo antes que, para mim, fecha o círculo desse tópico. Você disse, o Evangelho não nos diz o que fazer, a fim de alcançarmos a salvação. Em vez disso, ele revela o que já foi realizado em nosso favor por meio do presente do Filho de Yah. É isso mesmo, Chris. Agora, com esse entendimento, os dias que se seguirão não são mais tão assustadores. Isso me lembra uma das minhas passagens favoritas das Escrituras, Romanos 8, versículo 31 e 32, que diz, abre aspas, que diremos? Pois à vista dessas coisas, se Yahua é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém. Este é o Evangelho bem aqui nessas palavras. Quando aceitamos que já fomos justificados e que, literalmente, tudo de que precisamos para ser salvos já foi provido para nós, e de tudo o que precisamos fazer é aceitar tudo o que nos está sendo oferecido por meio da fé, não haverá mais espaço para o medo. Este conhecimento e a compreensão da profundidade do amor de Yahweh por cada um de nós dá à nossa fé de uma forma pessoal um porto seguro onde podemos aportar. Então você está certo, Chris. Se você está falando sobre o perdão por pecados outrora cometidos, vitória sobre as tentações atuais, ou um perigo físico ou espiritual nos dias que à frente estão, podemos confiar em Yahweh que Ele não nos abandonará. Ele não sacrificaria seu próprio filho, ou ele não colocaria em operação todo este caro plano de redenção se ele não estivesse disposto a fazer o que fosse necessário para que você alcançasse a vitória. Esse é o pensamento que está rondando na minha cabeça hoje. Will, porque, sendo bem honesto, sim, os dias que se seguem serão desafiadores. Haverá muitos perigos físicos, a fome e a falta de água potável sob a primeira e a segunda trombeta. Além das pestes e doenças que surgem toda vez que há falta de água e de comida.
É verdade, e a profecia revela que haverá terremotos, asteroides e outras surpresas desafiadoras. Então, é claro, a invasão demoníaca profetizada em Apocalipse 9. Esses são alguns problemas difíceis de serem digeridos. Demônios fingindo ser alienígenas, o Papa sendo exaltado para representar as nações da Terra em negociações de paz com os chamados alienígenas. E isso não é tudo. Nessas circunstâncias temos também a marca da besta sendo aplicada sob pena de morte. Muita coisa irá acontecer entre o agora e o fim. Posso ver do porquê, pois quando criança isso te assustava muito. E isso é assustador para os adultos também. E você tem razão. Nós não precisamos ter medo se Yah estiver ao nosso lado. Não precisamos ter medo de perder as nossas vidas, muito menos dos enganos de Satanás que terão seu lugar no tempo do fim. E você sabe que elas serão terríveis. Quando aceitamos o presente da salvação de Yah, temos sua proteção física e, a mais importante, a espiritual. Os dias que à frente estão serão sombrios, mas não há o que temer, tendo Yah cuidando de nós. Você ainda está com sua Bíblia aberta em Romanos 8, Chris? Por que você não lê o resto dessa passagem? Estou sim. Vou começar um pouco antes, que será pelo versículo 26. Diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Yah, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yah, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é incrível. Se você sentir que precisa de ajuda e está lutando para colocar esse sentimento em palavras, o Espírito de Yah estará ao seu lado para te inspirar. Mesmo nessas circunstâncias, você não precisa ter medo. Seu Pai Celestial irá até mesmo enviar seu Espírito para impressionar o teu coração a orar pelo que você precisa. Agora surge o ponto crucial dessa questão. Continue lendo para nós, por favor, pois isso é o que todos nós precisamos lembrar ou ter em mente. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Yah, que está em Cristo Yahushua, nosso Senhor. Ou seja, o que você precisar, Yahweh irá prover para você. Os tesouros do céu estão disponíveis a todos os que aceitam o presente da salvação. Então, não espere. Volte-se para o Pai e aceite a salvação hoje. Ele está esperando de braços abertos para aceitar todos os que vêm a Ele. João 6,37 é uma promessa que todos podemos clamar. Diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português.
clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.